Eu acho que deu aí. Oi. Oi, Igor, bom dia. O Igor já tá aqui, né? Bom Ah. dia. Igor? Oi, Você bom dia, já meninas. começaram? Como é que foi? É porque o meu. Não, a gente tava te esperando. Ah, tá. Oi, Igor. Então, o Igor chegou a acompanhar alguma precificação, né? Você fez um curso com o Arnaldo, não fez? Fiz. Mas você chegou a acompanhar alguma, não, né? Não. Eu fiz mais, tipo assim, eu fiz mais ou menos porque Na eu correria. tava fazendo coisa do escritório, né? Aham. É, a metodologia que o Arnaldo está passando é de mapear, né, cada processo, cada etapa, aí no caso do pão de mel, e aí ir criando os custos. Daí tem a parte de matéria-prima, tá vendo? As fases de produção, e aí a Aham. gente está colocando como base é o salário mínimo também, né? Ou tá? Isso. Na parte da mão de obra. E aí a gente vai. A Tá muito mais por dentro da precificação do que eu, porque ela está acompanhando desde o princípio. E aí a gente vai te passando aqui junto e também vai fazendo com você, porque aí também é tipo uma receita de bolo mesmo, sabe? A Sim, tabela. E aí você consegue precificar qualquer coisa a partir disso. sim. Vamos começar então, tá? Beleza. Eu vou te mostrar primeiro do pão de mel. Eu preenchi com os dados que você me passou, mas aí se tiver alguma coisa que você achar que tá diferente, aí você pode falar que a gente troca e depois eu vou te mostrar do hambúrguer também, que como você já me passou os dados, né? Uhum. Aí aqui tem a matéria-prima. Aqui a gente lista todos os materiais que você usa, a quantidade que você compra e o valor, e aqui a quantidade que você usa. Eu Uhum. bati com a notinha que você me enviou e a receita que a gente tinha aqui, que você confirmou que estava usando aqueles mesmos valores, né? Isso, Isso. aí tá vendo que essa parte do lado que a Tá colocou, que é o que você usa para fazer 20 são Sim, 25, né? 26, né? Que você me falou. 26. Rendimento de vinte e isso. seis exatamente. Só que aí você não vai comprar 480 gramas de farinha, né? Você usa, compra 1 quilo. Por isso que a gente está Sim. colocando assim separado. Isso. Você quer conferir os valores ou eu posso passar e depois eu te envio a planilha e você olha com mais calma? Eu acho que tá certinho. Eu Mas bati depois eu com aquelas confiro. notinhas que você me mandou, Sim. mas aí depois você dá uma olhadinha. Eu te mando para você ver com calma. Tá. Aí as fases de produção é o que a gente precisa bater certinho, né? Aqui, Tem como a aumentar um gente pouquinho, coloca. tá? Só um pouco. Tem, A tela, por favor. assim, Não, tá bom? beleza. Tá ótimo. Aí a gente coloca o nome da fase, né? O que você vai fazer nela, o tempo que você gasta e para qual quantidade de produtos. Aqui, geralmente, a gente está colocando o valor a quantidade de rendimento. E aí, Uhum. eu coloquei 47, considerando que você faz o pão de Receita. mel e o hambúrguer. Mas Ah, aí, se tá. você achar que é melhor colocar só do pão de mel, a gente pode trocar. Mas considerando que, por exemplo, se você for no supermercado fazer a compra, você não vai comprar só para Só fazer do pão uma de mel. receita de pão de mel, entendeu? Sim. Aí, então, a gente colocou a primeira fase, fazer as compras, né? Aham. E a segunda, a conferência de material, que seria você chegar em casa, conferir tudo e armazenar. Isso. Você acha que é mais ou menos isso mesmo? Um tempo de 1 hora para os 47, que é o rendimento das duas receitas. Sim. Depois a fase 3, que aí já inicia a produção, eu coloquei misturar os ingredientes secos, né? Que você passou que primeiro você faz isso. Isso. Aí aqui eu coloquei todos os materiais que você usa, que seria a farinha, o açúcar, o chocolate, a canela, cravo, bicarbonato e o fermento. Correto. Só esses que são secos, né? Isso. Aí o tempo de 20 minutos para 26 pães, porque aí aqui já é especificamente a receita que você está fazendo. Uhum. A fase 4 é
Se você quiser mudar os nomes, porque eu não, não tenho muita criatividade, eu estava tentando colocar uma coisa que fizesse sentido. Mas aí, Deixa essa mesmo. aí é a parte de misturar o leite com o mel, né? E depois Isso, adicionar nos ingredientes secos. isso. Aí você usa o leite e o mel 10 minutos para fazer 26 pães. Uhum, Aí deixei aqui também o tempo de forno para deixar registrado, né? Mas aí uhum. lembrando que o tempo de forno ele não conta como tempo de mão de obra, porque o forno tá assando sozinho. Você não precisa Correto. ficar sentado na frente do forno conferindo toda hora. A próxima etapa a gente colocou rechear, e aí 30 minutos, né, que você me passou, e você usa o doce de leite. Uhum, Depois banhar o chocolate com derreter o chocolate em banho-maria e banhar os pães, né? 20 isso. minutos para 26. Essa aqui é de outra receita. Aí, por último, embalar e armazenar. E também é de outra. Aí, embalar, eu coloquei 30 minutos e armazenar 2 minutos. Tem mais Correto. alguma É. coisa ou eu pulei alguma etapa? Não, tá certo. Aí, aqui, eu acho que você acompanhou uma reunião que a gente fez com alguém que foi no escritório, né? Sim. Nessa, nesse quadro, a gente levanta todas as matérias-primas que são usadas em cada fase. Então, na fase um, que é a compra, a gente não tem matéria-prima, mas tem mão de obra, que é 1 hora para os 47 produtos. Aí a gente Sim, pega esse valor da hora e divide pelos 47. A fase 2 também não tem mão de obra, que é não tem matéria-prima, porque é a fase de conferir e armazenar. Então, aí aqui também está os 10 minutos e os 47 unidades. A fase 3 é a de ingredientes secos, né? Misturar os ingredientes secos. sim. Então, aí tem a farinha de trigo, que você compra a 7,50 o quilo, e você gasta 480 gramas, para render 26 pães de mel. Então, aí aqui a gente dividiu a quantidade, o valor que você compra pela quantidade que vem, que seria as 1.000 gramas, multiplica pela quantidade que você usa e depois divide pelo rendimento, que é os 26. E aí eu Sim. repeti isso nos outros ingredientes dessa etapa, né? O açúcar, chocolate, canela, cravo, bicarbonato e o fermento. E aí todas elas contam como uma fase só, que é a fase 3. Então tem só um tempo de mão de obra, que são os 20 minutos que você gasta para misturar todos esses. Sim. A fase 4 é de misturar o leite com o mel. Aí o mesmo procedimento também, só que mudou os ingredientes, né? E aqui Isso. tá os 10 minutos. Depois a fase 5 é de rechear. Aí eu coloquei o doce de leite, aí a quantidade que você compra, quantidade que você usa, também divididos pelos 26 que rendem, os 30 minutos de mão de obra. Na fase 6 mesma coisa, né? O chocolate para banhar e o tempo de mão de obra, os 20 minutos. Depois, na fase 7 a embalagem, aí a gente colocou o rótulo e o papel celofane, que a Nath me passou os valores. É, o doce de leite, aqui os Aqui, 240 gramas, isso. não é 240, é 280. Tá, beleza, vamos trocar. Para comprar Ele, também foi. Mas o ele é 200. Não, acho que doce tá de leite errado, ele não é 200. cozinhou. Não é 200, não, acho que é 395. isso, é 390, aí ele cozido, ele tira 5 gramas, aí fica 300, não, 5 não, É a 10 gramas no lata? outro. Isso, a Então lata. são 395 gramas que vem na lata. Eu lembro que você Isso, colocou então, 385. Quer ver? Ficha técnica.
É isso mesmo, 385 que ele diminui no cozimento, ele diminui É, 10 gramas, alguma coisa assim. Eu passei. Então, aí Deixa eu compra ver. por 395 gramas a 8,98, é isso? Isso, E aí você gasta 380. 385. Tá. e 85. É 395 ela lata, só que aí quando leva pro cozimento, ela diminui 5 gramas, aí fica 390. Aí eu uso 285, aí sobra 5 gramas de doce de leite. Aqui, eu abri aqui, ó. Peraí, deixa eu pensar como que a gente vai colocar essas informações aqui. O rende 17 gramas. Não, eu passei para alguém. Você passou para mim, eu tô abrindo aqui. Ô, Igor, mas Foi. aqui você me mandou que. Cadê? Que ele rende 20 e. Cadê? 23 bolinhos, não 26. 20, isso aí, é 23, não é 26, é 23 pães. Tá, peraí. vinte e Tá Então, três certo. bolinhos, aí a É, gente faz isso, a conta da. 23. Tá. é 23. E a lata, ela de 195, é 395, aí ela rende 385 depois do cozimento. Mas você usa E você gasta quanto? oito. Só que eu não uso isso, eu uso menos. Ele usa 368. São 16, não, Isso, 368 não, desculpa. 17 vezes 23. 391. Você falou que usa 17 gramas, né, em cada bolinho? 17 gramas de cada bolinho. 17 gramas. 391. Tá. Ah, não, peraí, desculpa. Calma aí, rapidinho, gente. Tá. Ou é 17 ou é 16. Não, 16 sobrou gramas. 17. Sobrou 17, são 16 17 gramas, gramas. Thalita. Desculpa. 16 gramas. 16 vezes 23 são 378 gramas de doce de leite. Isso. 378. Mas peraí, aí é 395, mas no final ele rende quanto? Acho que a gente pode colocar quanto que rende no final. 385. 385. E aí usa 368, não 378. 68. Tá. Isso, Eu vou colocar aqui na frente pra gente lembrar depois disso. tá. E aí sobra 17 gramas. Trezentos e oitenta e cinco e gasta 368. Aí aqui a gente vai ter que trocar isso. Trocar aqui também. Depois não esqueci. Aí nessa precificação não entra a fase do cozimento da lata? Sim, deveria entrar. Deixa eu- Ela entra em qual parte? Antes de rechear, né? Eu Melhor coloco fazer ela para enquanto tá assando, cozinhar né? antes. Não, eu coloco ela para cozinhar antes de eu preparar tudo, porque eu tenho que esperar esfriar. Ah, é. Tá. Tá aqui, ó. Na ficha, eu coloquei assim, ó. Número 1, peneirar todos os ingredientes secos e misturar. Número 2, aquecer o leite e derreter o mel. Misturar com os ingredientes Isso. secos e dispor nas formas untadas com óleo pincelado e farinha de trigo. É, só que como fica 50 minutos, você me mandou 50 minutos na panela de pressão em fogo médio, 49. é E melhor fazer 36. isso antes, Eu faço eu faço, para mim era antes de eu fazer o a pão, parte eu dos faço secos, de né? começar.
Antes dos secos eu coloco para cozinhar, porque aí vai cozinhar primeiro, Uhum. aí tem que esperar esfriar. Espera esfriar mais ou menos quanto tempo, você sabe? Aí eu não sei não lembro Depende do não. dia também, né? Se tiver mais calor, demora mais. É porque eu também, no dia que eu fiz, que eu tive que fazer outra receita, né? Eu tinha que fazer Uhum. no mesmo dia, aí eu cozinhei, depois que eu cozinhei, deixei na água e depois eu levei pro freezer para poder esfriar, entendeu? Deixei na água fria e depois eu levei pro freezer. É na panela de É pressão, né? isso. Mas só essa parte do cozimento tá bom. Então, então, o certo é, você compra, aí confere e depois você vai cozinhar o doce de leite. Isso. Aí, quanto tempo que você gasta? Tipo, você, né? Porque, por exemplo, enquanto o doce tá lá na panela, você não fica os 50 minutos só esperando ele, né? Você vai Não, fazer outras coisas. vou. Eu posso estar indo peneirando, eu posso estar indo fazer outra coisa, né? Mas É. não vai gastar isso tudo. Aí, quanto tempo que você acha que a gente pode colocar aqui? O cozimento, ele é 49 minutos e 36 segundos de cozimento. Eu vou colocar 50, pode ser? Aí pode colocar, arredondar para 49 só. 49, tá. Mas aí, tipo, tempo de trabalho seu. De você pegar o doce de leite, colocar ele na panela, levar ela pro fogo, depois tirar. Eu não sei. Esse daí eu não sei, não. Eu acho que é assim, uma coisa que gasta uns Ó, 5 só para minutos, né? Pra você fazer esse colocar, processo. acho que nem, só para colocar na panela, acho que eu não gasto nem 2 minutos. E depois é só retirar, tirar a pressão, retirar e, e colocar na água para deixar esfriando um pouco na água gelada. Só, Então, você acha que 5 minutos dá pra fazer isso? É muito. dá. Eu acho que é muito. 5 minutos. Acho que pode ser uns 3 minutos, 3, 4 minutos. 3 minutos Beleza. tá Eu bom. vou deixar os três, então. Aí depois misturar os ingredientes secos. Eu só desci as fases. Aham. E aí aqui eu preciso tirar o doce de leite, porque a gente vai contabilizar ele lá em cima. Vou tentar copiar, gente, senão vai demorar muito para fazer isso tudo. Não deu. O leite e o mel é 6. É seis? Ah, não. Tá certo, é 5. Peraí, vamos voltar para conferir mais fácil. É 5, aqui é 6. A 6 não vai ter nada, porque aí o doce de leite eu vou colocar ele na 3. Uhum. 6, 7, 8, 9. Ah, peraí, que agora eu preciso bater os valores de novo. Isso.
Que não pode dividir, porque aí usa um para cada, né? É, o tempo da fase também mudou agora. 3 minutos aqui. Ah, Igor, eu esqueci de te mostrar essa parte aqui, mas eu acho que você lembra da gente ter comentado também, né? Que usou, a Nath também comentou antes de começar. A gente está usando o valor do salário mínimo, e aí esse Uhum, valor o Arnaldo dividiu por 176 horas, que é contando 8 horas por dia, mais as 4 do sábado. uhum, Então dá um valor de 7,50 por hora e 13 centavos por minuto. sim. Tá, é isso então. Tem mais alguma coisa? Não, Esse acho que tá XX aí certo. é o que em cima do chocolate amargo? É só para dividir, né? Não, é porque essa fase 6 não tem matéria-prima. Ah, tá. A fase 6, a 9, a 2 e a 1. Tá. Tipo assim, na fase 6, por exemplo, ele usa as coisas, né? Mas é porque as coisas já estão contabilizadas aqui em cima. Uhum, entendi. Aí os valores aqui já estão todos divididos pelo rendimento, né? Uhum. Então, no Uhum, final é só somar. Esse é o valor de mão de obra por pão Por receita, né? não, por pão. É o valor de ingrediente por pão e o valor de mão de obra Ah, por tá. cada pão. Então, de custo variável, você tem 4,46 em cada pãozinho. Aí, a próxima fase é o levantamento de custo para a gente analisar os custos fixos, que são as coisas que você vai gastar independente da quantidade que você produzir. Aqui, o que a uhum, gente tem colocado é a água, a energia, o gás e o telefone ou a internet. Mas pensando que todas essas coisas, como você não tem um espaço só para produzir o pão de mel, essas coisas, você precisa dar uma contribuição desse valor, né? Porque, por exemplo, sim. a água da sua casa, você não usa ela só para fazer o pão de mel. Se fosse, Uhum, por exemplo, se você fosse ter uma cozinha separada, que fosse contar todas essas contas separadas, aí sim você colocaria aqui os 100%. Mas aí, como não é o caso, o Arnaldo recomendou que a gente coloque essas porcentagens. sim. É, eu Aí, vou contribuir, tipo assim, para contribuir, né? Você tá usando, e aí, usando para fazer o bolinho, o pãozinho, e aí uma contribuição para as contas da sua casa, entendeu? Sim, entendi. isso. Como se você fosse separar uma caixinha para pagar. É. É, esses valores, você quer repassar os que você tem aí, porque isso a gente pegou uma média, né? Por exemplo, quanto você paga de água, de luz. Eu acho que internet aqui em casa é dividido. Esse 55 pode abaixar para 25. Tá. O gás, a luz e a água, você acha que pode O, ga- manter? o gás, geralmente, aqui quando eu faço minhas coisas, é dividido também. Pode Aí, colocar R$ 60.
Tá. E a Aí água, você você pode... usa ele só para fazer esses produtos? Sim. Então aí Não, porque, aqui tipo assim, seria. eu aqui em casa, eu tenho... É porque eu faço coisas para vender também. Aham, Só que a gente usa o mesmo gás. Aí, quando acaba o gás, a gente divide para dois, entendeu? entendi. Aí você acha que essa porcentagem então tá boa, de 15%? Tá. Tá. E a luz e a água que você ia falar? Água, você pode colocar R$ 40. Isso. A E a luz luz pode não deixar tem? o mesmo valor. Tá, beleza. Aí, então, seus custos fixos dão R$ 20,50. Esse valor tem que ser dividido por tudo que você produz para você, não Aham, só o pão de mel, né? Então, a gente colocou os 47, que é a soma do rendimento do pão de mel e do hambúrguer. sim. Aí, aqui, o percentual de lucro, a gente colocou 20%, mas aí o que acontece? Não tem uma taxa fixa, né? A gente analisa de acordo com o custo final. Então, eu vou passar aqui para você ver quanto que ficou, e aí, por exemplo, se você achar que o valor está muito alto, a gente pode mexer, ou se o valor estiver muito baixo, a gente pode aumentar aqui também, beleza? Uhum, sim. E esses 4,50 aqui é o valor de 4,90 é o valor do custo final do seu pão de mel, contando a sua mão de obra, os custos fixos, né, que são esses que a gente acabou de levantar, e a Uhum. matéria-prima que você gasta. Por cada pão de mel. Isso, por cada pão de mel. Tá, ok. Então, aí aqui é para a gente calcular o preço final, né? O custo fixo, os 4,90, mais os 20% do seu lucro. O valor de repasse seria 6,12, que seria o valor que você ia passar para a associação. Sim. É mais ou menos isso que você achava? Você achou? O que você achou disso? Calma aí. O 6,12 eu vou passar de valor que eu vou ter que pagar para a associação, é isso? Não, isso é o que a associação vai te pagar pelo seu pão de mel. Ah, tá, Aí a entendi. associação vai vender o pão de mel por 10,20. Isso. Aí essa parte aqui, a gente não tá fechado ainda, porque a Nath está confirmando como que vai ser as taxas de venda, qual vai ser o imposto que a associação vai ter que pagar. Aí essa parte não tá certa ainda. O que a gente precisa fechar é o valor de repasse. Tá ótimo. Cada Bom, bolinho. para mim tá bom. Para mim tá bom. Eu acho que era isso que a gente precisava fechar. Depois, se tiver alguma coisa, a Nath Eu vai. achava que iria até dar mais, né? Mas você acha justo, sim, pelo seu trabalho que você está Não, fazendo? Cada bolinho eu, você a- 6,12? eu Ou acho, 15, vamos dizer assim, eu né? acho, não tá muito. Porque o que que acontece? Eu não olho nem nessa questão também de estar muito caro, porque aqui, geralmente, lógico que a gente, pela associação, a gente vai vender para fora, né? Uhum. Para quem queira, mas aqui dentro, eh, se a gente for vender aqui dentro da comunidade, eu acho que um valor bem mais alto não Não venderia, venderia. entendeu? Uhum. A gente pode ver Aí também eu, que 6,12, né? De arredondar isso, ou R$ 6, ou sei lá, 6,50, não sei. Pra vender é, 6,10 é meio. Não é existe. que é muito não existe, é muito quebrado aqui, não tem como. Tem que, ou R$ 6 ou 6,50. É. Gente, Podia eu mesmo sou arredondar. um zero esquerda na matemática, mas geralmente o Arnaldo tava mandando a gente mexer aqui, então vou testando. Ah, entendi. Pode ser? E aí a gente deixa a Arredonda. R$ 6? É. Pode Vai ser. ficar 18% de lucro, né? Isso. Isso. É, eu também acho que vale R$ 6, sim. Hoje em dia, doce. Aí, aqui eu vou mudar. Mais ou menos a gente está usando, por enquanto, esse 0,8. Então, Aham.
Por alto, a associação venderia a 7,50. Mas aí, igual Sim. eu falei, a Nath ainda está conferindo essa taxa de 0,8 e se vai, como que vai funcionar os impostos da associação. Uhum. Tem mais alguma coisa, Nath, que eu esqueci? Só Eu uma acho que não. pergunta. Pode fazer. Pode falar. E- Desses 4,90, esses 4,90 é o meu lucro, Não. correto? Ó, os... Peraí, vou É no voltar para a gente somatório, ver né? Ah, separadinho. O custo da matéria-prima é 81 centavos. Aham. Tá, acho que tá trocado isso aqui, né? Matéria-prima. Tá trocado. Ah, O custo entendi. da matéria-prima é 3,65. Então, em cada R$ 6, você vai tirar 3,65 de matéria-prima, que é os produtos que você está usando. Sim. 81 centavos é seu de mão Mão de de obra. obra. Isso, contabilizando aquele tempo que a gente colocou lá. 44 centavos é dos seus custos fixos, né? Tipo assim, você tirar, o ideal, né, seria você tirar para ajudar, por exemplo, a você pagar o gás, a luz, a água, Sim. e o restante seria o seu lucro. Deixa eu fazer a conta aqui, porque de cabeça não vai. 6 menos o 4,90, que é os custos certos. Então, seu lucro é de 1,10 Por cada pão. por cada pão, mais os 81 da sua mão de obra. Ah, entendi agora. Agora Na receita que você faz esclareceu tudo. 23, Isso. seu lucro é de R$ 25. Entendi. Ah, tá ótimo. Você acha que tá Eu, justo? para mim, tá no preço muito justo. Eu olhando, visando aqui dentro da comunidade, tá? uhum. Tá no preço muito bom. Ah, Já então é isso. hambúrguer, né? Como, Nath? Já dá pra ir para hambúrguer também. É isso que eu ia falar com vocês. Pode passar pro hambúrguer ou você tá sem Pode, tempo aí? pode Tá, eu vou sim. passar esse valor pra Nath, então. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui também. Então, aqui é o mesmo quadro, né? Deixa eu aumentar de matéria-prima, o rendimento é de 21 bifes de 140. Não é isso que vocês fecharam no final? Deixa eu olhar aqui, que eu não lembro mais. Então, eu fiz ele o de 180 gramas, né? Que deu 16. Só que Isso. pelo que eu vi, assim, eu não gostei muito, não. Ficou muito grosso. E eu tenho uma forminha que ela é pequenininha. Eu fiz até com essa forminha redonda que sai o fundo. Ela tem 12 centímetros de circunferência. E aí, pelo que eu achei, eu acho que de 140 ficaria muito bom mesmo. Ela dá 21 bifes, cento e Isso. Aí quarenta eu, gramas. eu passei isso pra Nath, ela falou que a gente já podia fazer com o rendimento que você vai usar, que é esses de 21. Tá, Peraí, Aí tem que aqui, mudar aqui na ficha técnica. São 21 bifes de 140 gramas, então? isso. isso. Tá. Aí aqui a mesma coisa, né? Tem a matéria-prima que você usa, o valor que você Hum, compra e de cá a quantidade que você usa de cada um. sim. Então, lentilha, cebola, alho, cenoura, salsa, cominho, sal, azeite, farinha de rosca e a embalagem. A embalagem a gente ainda não adicionou porque a Nath ainda não fechou ela. Tá. Mas aí depois eu vou adicionar e ela vai automático lá pro valor final. Uhum. Aí lembrando que esse aqui é o bife que seria vendido congelado.
para você calcular o hambúrguer, aí você tem que adicionar, por exemplo, o pão, tem Sim, que fazer as fases de produção com seu tempo de trabalho de montar o hambúrguer também. Isso aqui é só o bife. sim. Os valores, você viu algum erro, mas também eu peguei com base na sua notinha, só o sal que não tinha. E aí eu queria confirmar com você o valor. Tal é 4. 4, O tá? pacote é de 1 quilo, tá? Ah, tá certinho, 1 quilo. Isso, e aí você usa. Eu uso 8 Ai, gramas. tá certo, né? Tá, então vamos lá. Aí, as etapas de produção. A primeira fase é a compra de matéria-prima e a conferência de. E a segunda é a conferência e o armazenamento, igual o do pão de mel. Você volta lá no alho, fazendo favor, só para mim ver o alho. Ah, é. Ah, É verdade, a gente começou a bater essa questão do alho. Qual que é o valor é. que você quer que eu coloque? Não, ele é 22, é 22,98. Vinte e um e Tá, noventa e oito o quilo, 21,98 um o quilo. E quilo. você gasta 16 gramas, é isso mesmo, né? Isso. Aqui não. No dia da receita, eu mudei um pouco da grama do alho, Aham. E porque aí eu você usou quanto? achei, eu achei que ele ficou sem, sem gosto o bife. Ele não estava. Aham, Aí eu falei assim, eu vou acrescentar mais um pouquinho de alho. Aí no refogado eu usei mais 16. Eu coloquei 32, então? 32 gramas. Isso. isso, Porque ele tá. rendeu muito. Aham, tá, beleza. Depois lá na frente a gente troca também no levantamento de custo. Mais algum? Não, só isso, só foi o alho. Tá. Tá Aí tudo as certo. fases um e 2 é isso mesmo. Compra e conferência. Uhum. Depois eu coloquei cozimento da lentilha, fase 3. 13 minutos para 21 bifes. Eu fui Isso. arredondando os tempos que você me passou. Como você me passou muita coisa em segundos, aí alguns Aham. eu colocava para baixo, alguns eu colocava para cima para fechar redondinho. Fica mais fácil para a Tá. gente fazer as contas, tá? Uhum. Aí o cozimento da lentilha, depois picar os outros ingredientes, que seria cebola, cenoura, salsa e alho. 16 minutos para fazer os 21 bifes. Depois refogar esses ingredientes, 12 minutos, 21 bifes, e aí você gasta o azeite. Sim. A fase 6 é processar isso. Eu coloquei 2 minutos para 21 bifes. Eu não sei essa aqui, não tenho certeza se esse valor estava no que você me passou, tava? Qual o valor? Do Dos minuto? 2 Do tempo? minutos. É, Não, acho que tá errado. Deixa eu olhar aqui. Que a folha também eu já nem sei onde está. Hambúrguer aqui, deixa eu ver. É isso mesmo. É porque o tá processo. certo? Não, da lentilha, só o processamento da lentilha. Eu processo a lentilha separado do refogado. Você processa a lentilha, depois o refogado, é isso? Aí depois, não, eu processo a lentilha, depois eu misturo com o refogado só. Depois eu só faço a mistura. Eu Ah, tá. processei a lentilha sozinha. Eu processei. Tá, então, peraí, deixa eu trocar. O tempero não entra aqui, então. Cominho e sal. Não, Mas a ordem tá certa. Você vai fazer o refogado e depois processar a lentilha. isso. E aí a fase 7 seria misturar a Misturar todos, farinha misturar a lentilha com o refogado e a farinha e o tempero. e o O tempero. cominho e o sal entra aqui. É porque o cominho e o sal. Farinha de rosca e o refogado. Não, peraí.
Ficou melhor assim. Após processar, misturar o refogado e adicionar a farinha de rosca aos poucos, misturando até obter uma massa consistente, é isso? Isso. Então, farinha de rosca, cominho, sal. 4 minutos para fazer os 21 bifes. Aí eu coloquei a modelagem, mas você não me falou um tempo. Eu deduzi que teria, né, essa fase. Sim. Igual como eu te falei, eu coloco numa forminha que eu tenho, redondinha, só Uhum. que eu esqueci de colocar o cronômetro nessa parte. Você tem uma ideia, só pra E é gente colocar rápido, tipo aqui? assim, não é demorado, porque eu só coloco, prenso com a Acho que outra parte, uma uns parte, 10 minutos, ou menos. eu acho que uns 10 minutos para os 20. Eu acho que Pros até 20? menos, pode colocar uns 8 minutos Beleza. para Depois, 21. quando você for refazer, se você vê que tá dando muita diferença, aí você pode alterar na planilha ou então falar com a gente. Tá. E por último, o armazenamento. Eu coloquei 10 minutos e contando a embalagem aqui, mas eu não sei quanto tempo que seria, né? Porque você não armazenou eles também. Não, porque a gente não sabe qual vai ser a embalagem ainda. Eu É, não sei. eu coloquei assim pra gente ter uma média, mas aí depois a gente pode alterar essa parte também. Tá. É, vamos lá. Etapa 1 e 2 não tem matéria-prima. Etapa 3, ai, a gente mexeu em alguma, né? Etapa 3, cozimento da lentilha, 13 minutos, 21 bifes. Tá, isso tá certo. É a mesma coisa do pão de mel, né? Igual a Nath falou, as planilhas são uma receita de bolo. É só alterar os ingredientes aqui. Sim. A fase 4, cebola, cenoura, salsa e alho. O alho a gente trocou. O valor tá certo, mas é 32 gramas. A fase 5, refogar. Essa aqui que a gente mudou, né? Fase 6, não tem matéria-prima. O tempo tá certo. Ah, outra coisa, Igor. A salsa você gasta um moe inteiro? Ela, ela, eu não coloquei uma, não. Na verdade, eu coloquei uma e meia praticamente. Eu cortei as duas, mas eu comprei duas. Só que eu não usei tudo. Esse valor de 4 que você me passou é de duas ou de É, uma? não, de uma só. Tá, então. Aí aqui é como se você tivesse usado um e meio, então. Acho que aí não foi aí é 130, não é 120 gramas? Sei. Você Eu acho que é consegue 100, conferir aí, Nath? deixa eu olhar aqui. Acho que a receita é 120. Ah, vai. É 120 gramas a receita. Você tá usando salsa ou você tá usando salsão? A salsa.
Você não tá usando salsão, então, Não é a né? mesma coisa? Não, Salsa e salsa, não? Aqui eu achava que era a mesma coisa. não. Eu usei salsa. Peraí, eu vou Eu pegar não aqui. sei nem o que que é salsão. É o aipo. Salsão e aipo é a mesma coisa. Vou te mostrar. Cadê? Salsão. Ó. Não, Tá usando a eu não vi. salsinha, né? Eu usei a salsinha. Ah, isso aqui é fácil de achar aí em Regentes? Aqui em Regenta eu nunca vi. Por isso que eu achei que era salsa. Isso é difícil de achar em vários lugares. Eu usei a salsa, a salsinha. É porque o sabor disso aqui é um pouco tipo, mais Ele é mais forte, deve ser um refrescante. Ele pouco é mais forte, ele é mais frescante. refrescante. Você entendeu? Mas a salsinha acho que tá de boa. O pessoal aprovou o sabor? Eles comeram? O Ronaldo falou que tá, ficou ótimo. Ah, então usa salsinha. Aqui, ó. E Ou é Pode aqui, manter assim, então, né? aqui nem acha isso. o Aqui em pessoal Regenta você come não se muito acha. assim, ó. Assim, ó. Tipo, Ele cru, né? Só as. depois só um sal e um azeite, come ele cru, ele é super crocante. Mas é mais difícil de achar mesmo. É isso mesmo. Vai ser a salsa. Esse sal. Aí, peraí, então, gente. Para a gente colocar lá. O R$ 4 é o valor de uma unidade, você gastou uma e meia. É. Isso, tá. Eu ainda me controlei, porque quando eu faço as coisas assim de sal, eu gosto de muito tempero verde. Eu também. Eu odeio seguir receita. Ainda mais as coisas vegetarianas que parece que precisa mais tempero, né? Eu coloco Aham, salsinha, coentro, cebolinha. sim. Ai, isso, eu amo coentro, Ah, eu gente. também. Não, e nessa parte da cenoura também, eu achei muito pouco. 260 gramas você achou pouco, mas você usou isso mesmo ou você usou mais? Usei ralada, eu usei só isso, mas eu achei pouco pela quantidade de lentilha. Uhum. Eu acho que se tivesse no máximo uns 350, 400 gramas de cenoura, acho que o bife também ficaria mais estruturado. Ah, o que você pode fazer, essa é a que vai vender congelada, né? É, Congelada. Deixa eu ver o negócio aqui, peraí. Hum. É porque ela já deixou, já está pronta a tabela nutricional. uhum. Mas não tem problema, pode manter também se é a mesma coisa, porque já tá tudo na tabela nutricional. Namorando, não. Ó, então foi a última fase. A embalagem a gente ainda vai ter que mexer, porque tem que adicionar os valores aqui, né? Tá. Mas aí ficou 4,20 de custo de matéria-prima por hambúrguer e 58 da sua mão de obra por hambúrguer, por bife. Hum, Esse aqui eu vou copiar a planilha do outro lado, tá? Tá. Aí, mesma coisa aqui, somando então os 44
De custo fixo vai dar 5,21 por bife. No final ficou assim, 6,52, que seria o seu valor de repasse. Fez Aí depois a sentido, gente tem que só arredondar. adicionar a embalagem e Isso é por bife? por bife. Por exemplo, se a embalagem tiver dois, né? Aí seriam Uhum. 12, 13 e 4. Pô, peraí, só o repasse? Isso. Com a embalagem ficaria quanto? Não, ainda falta a embalagem. Não tem o preço da Ah, embalagem. tá. E aí, o que que você achou do preço por bife? Eu não sei opinar isso porque eu nunca fiz isso, o bife, Vamos ver aqui. primeira vez, e tipo assim, eu nunca pesquisei valores assim de mercado Aham, também. Uhum. Eu pesquisar não, aqui agora. É, eu não sei opinar nisso também. do Hum, bife eu não consigo opinar. ó, deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui no Google mesmo, né? No Shopping Google. Uhum. Hambúrguer vegano, 400 gramas, R$ 32. Vem 4 bifes. É tipo R$ 8 cada 32? bife. Quer ver? Posso mostrar rapidinho ou tá na tela? Pode, aham. Peraí. Ó, 6 unidades, 23. Não tá aparecendo aí já? Sim. 2 unidades, R$ 20. Mas eu Ah, também tá tenho que bom. ver a parada que você falou do mercado, né? Essa aqui é que normalmente Aqui, vende no mercado, né? eu tava até vendo, eu tava falando com a Nath, porque eles queriam vender no isopor, né? E com Na aquele embalagem, plástico, tipo, que você tá falando. e na embalagem de isopor, no pratinho de isopor, Hum. vendado com aquele plástico que é, como fala, gente? Aí o negócio lá que puxa o ar de dentro e A sela vácuo. a vácuo. Aí eu falei com ela sobre essa questão, que eu não queria o isopor, eu preferia caixinha de papel. É, até pelo apelo, né? Você vai fazer um hambúrguer vegano e no isopor não faz muito sentido mesmo. Sim. A gente fala com ela. Mas o a vácuo é bom porque ele dura mais. Não, sim, aham. Tipo assim, não tem esse pacotinho igual esse daqui que você está mostrando. Esse, O daqui, não, de cá, incrível. o último. O Esse último, o aqui. pacotinho aqui. Vamos supor que a gente faz cada bife num pacotinho a vácuo e coloca dentro da caixa de papel, entendeu? Ah, tá, entendi. Seria mais viável do que colocar no isopor. E para mim, Tá, a gente fala com ela. Mas é isso, tipo assim, tá no preço, né? Isso aqui é tudo tá. indústria. Aham. Tá, deixa eu interromper o compartilhamento. Vai ter que só se pensar. É que eu entendi o que você falou, a parada do mercado, né? Em relação à venda aí, né? Não, aqui eu acho que tá um preço bom. Eu falo essa questão Da embalagem ainda, da, né? com a embalagem ainda, entendeu? Aham. E aí vocês estão já pensando em fazer o hambúrguer já todo, né? Com sanduíche. Então, a Nath que falou isso, né? Mas, tipo assim, eu no momento eu não consigo. Aham. Tipo assim, eu não tenho espaço, porque aqui em casa eu faço feirinha aos finais de semana, né? Às vezes, quando dá. E aí eu atendo na varanda da minha casa, só que eu trabalhei 3 anos em lanchonete, eu sei fazer lanche, mas eu não, nesse momento eu não pretendia mexer com lanche, só depois Uhum. que eu fazer o ponto, entendeu? Entendi. Que a gente só vai começar a mexer em outubro, A ver isso do ponto. do ponto. Ah, tá. Ah, mas aí vai vendendo o congelado, se for. Foi aí que eu falei com ela, que aí
eu no começo só iria vender o congelado. Aí depois, quem sabe, eu Uhum. começo a vender o hambúrguer. E aí você vai usar essa mesma tabela, porque você viu, né, que é só ir acrescentando as coisas, ela não é difícil de mexer, Sim, não. Isso. Aí, sim. quando você for fazer, você vai adicionar aqui na matéria-prima, por exemplo, ao invés de adicionar tudo isso, você vai colocar pão e vai colocar bife de hambúrguer com esse valor aqui. Ah, Entendeu? sim, Ao invés de. O bife vai entrar como uma matéria-prima que você já vai ter o valor. sim, Aí a diferença seria que você não precisa colocar o lucro em cima de alguma coisa que é para você mesmo, né? O lucro seria no final. Aí você ia usar esse valor aqui de 5,21. sim, Mas dá para você aproveitar a planilha e já precificar as outras coisas que você for vender. correto. É, tá um preço bom, eu acho, para cá. Pode arredondar para 6,50 o preço de repasse mesmo. Uhum. Deixa eu ver se 19 vai dar. Se não der, a gente deixa lá e junto. Primeiro é Ah, deixar seis e isso quarenta e mesmo. é. cinco seis. Eu vou deixar 20 e anotar aqui que vai ser 6,50. Tá, é isso. Aí depois a gente fecha a embalagem. Quando a Nath fechar, eu te passo o valor da embalagem para você saber certinho quanto que vai ser esse repasse. Tá. É, sobre a questão dos doces, já tem precificação? Quais doces? Só pra eu me localizar. Eu, eu fiquei também com banana em calda e o de nibs de cacau, ou banana em pasta. É banana em calda mesmo. Tá, eu acho que as planilhas já estão adiantadas também. Eu vou te mandar elas no WhatsApp e aí a gente bate por lá, pode ser? Tá, pode ser. Porque eu preciso confirmar se já como que tá. Tá bom. Aí você confere pra gente as fases e a matéria-prima. Tá. É, só tem que olhar onde que eu acho que eu tinha passado para a Nath, ou tá anotado em algum caderno. Mas aí eu Nath, passo eu ou certinho. outra Nath? Para Nath Ah, é, você me chama de Torres. Moutinho. Ai, mas para mim tá ótimo os dois valores. Tá. Tá, beleza, então. Se tiver alguma alteração, a gente te passa e depois, quando fechar o valor também da associação, aí a gente te repassa como que vai ficar o preço de venda, porque igual eu comentei a respeito da taxa de lucro, né? Às vezes, vamos supor que a gente feche os valores finais da embalagem e das taxas da associação e você vê que você acha que está muito caro, não compensa. Aí a gente pode diminuir, ou então se estiver muito barato também, a gente pode tentar aumentar. Tá bom. Mas é isso então, eu vou te mandar as dos doces lá no WhatsApp, que aí você pode conferir, se estiver certinho, a gente já fecha elas também. Ok. Não foi, Tem né? mais alguma coisa, Nath? Não. Tá, É tem isso alguma então. dúvida, Igor? Tá de boa, me conta. Não, tá de boa, tá tudo Tá, certo. então é isso. Entendeu? Eu vou te mandar esses também, depois se surgir alguma dúvida e você quiser que a gente altere, é só você falar. Tá. Eu acho, se eu não me engano, também a Nath comentou comigo por mensagem que eu acho que ela iria trocar, estava tentando trocar também a embalagem do pão de mel, não sei. Mas Assim, pode Eu ser não que tenho tenha uma certeza se essa tá alteração. fechada. Uhum. Pode ser que tenha alteração na embalagem do pão de mel. Tá, eu vou bater com ela, porque aí qualquer coisa a gente troca e eu já te envio certo. Tá bom, obrigado. tchau, Obrigada a beijo. você. Maria. Até mais. Tchau, até mais. Bom dia. Bom dia.